O que as autoridades sempre disseram é que os bandidos nunca tiveram organização. Pois bem, durante 23 horas, Bangu 1, o presídio de segurança máxima do estado do Rio de Janeiro, ficou nas mãos de um bandido, Fernandinho Beiramar. E agora vem essa tentativa de unificação das organizações criminosas. Pois bem, como enfrentar o crime? O Bom Dia recebe agora o estudioso de segurança pública e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Inácio Cano. Professor, o senhor acha que é realmente possível haver essa unificação? É uma área muito complicada, porque a gente só tem informações indiretas e, obviamente, não há informações muito confiáveis à disposição, né? Então, é difícil avaliar. Mas o grau de organização, tradicionalmente, foi muito maior dentro das prisões do que fora. A organização era forte nas prisões e fora havia um alto grau de fragmentação. A questão agora é se está aumentando o grau de organização fora. Mas também é importante pensar que se o crime fosse muito organizado, seria muito mais vulnerável. Como foi a Cúpula do Bicho, por exemplo, no Rio de Janeiro, um alto grau de organização, de estruturação, de hierarquia, faz uma organização mais vulnerável. É justamente a pulverização, a fragmentação que dá fortaleza ao crime organizado, ao varejo do crime, porque as pessoas podem ser substituídas e não uma forma de desmantelar uma rede muito grande. Pois é, essa questão da substituição é uma das grandes preocupações. Porque, por exemplo, nós temos hoje o Fernandinho Beiramar chefiando essa quadrilha, esse bando enorme. Agora, mesmo que ele morra, ou como o E morreu, surgem novos chefes. O que pode ser feito? Tem como acabar com essa liderança, essa continuidade na liderança? A prioridade seria desmantelar as redes, né? Tirar a cabeça não adianta. A segurança pública é uma área que vive muito de mitos. Então, determinadas pessoas são elevadas à categoria de mitos e todo mundo vive em função disso. A imprensa coloca determinadas figuras como grandes criminosos, o poder público também faz isso e então quando prende mostra serviço e a sociedade se sente mais tranquila quando vê que os grandes mitos são presos. Mas muitas vezes retirar a cabeça da organização não muda nada. Surge outro. Evidentemente, são substituídos e a situação continua. A prioridade é desmantelar redes, que é muito mais complicado do que prender uma pessoa. Nós acabamos de ver o secretário de Segurança Pública falando que a tranquilidade voltou ao Estado. Esta semana mesmo veio aqui no Bom Dia, sentou nessa cadeira, o Procurador-Geral de Justiça do Estado falando que se não houvesse medidas eficazes, sérias contra o crime no sistema penitenciário, o Exército deveria entrar em ação, forças federais deveriam entrar em ação. Esse foi um caso extremo. O senhor acha que esse é o caso? E o que o Exército poderia fazer nesse caso extremo de Bangu 1? Há sempre a tentação por parte de alguns setores da sociedade de recorrer ao Exército quando a situação fica delicada. Eu acho que o Exército não tem essa missão, não tem essa preparação. E colocar o Exército nessa função só ia criar problemas para o próprio Exército. Vários países que colocaram o Exército em funções de segurança pública, em função de situações críticas, acabaram, por exemplo, corrompendo o próprio Exército, caso do México. Então, acho que colocar o Exército não ia resolver, eles não têm essa preparação específica, eles iam ficar quanto tempo e depois do Exército o que a gente ia colocar lá. O importante é melhorar a fiscalização das prisões, para evitar, por exemplo, que entrem armas, que é um fato gravíssimo, e para evitar casos como esse que aconteceu aqui, em que um chefe de uma facção criminosa conseguiu acesso às chaves para aceder à ala da outra organização. Isso é um fato extremamente grave. Agora, numa situação como essa, em que isso já aconteceu e a situação já teve algum ponto de gravidade que a gente viu, o que pode ser feito? O que pode ser feito como punição a um bandido como esse, agora, nesse momento? Isolamento? A punição é que cabe legalmente. O que é importante é a prevenção para que isso não aconteça de novo, né? Então, o isolamento é uma medida cabível. Mas isolar ele numa cela não seria o caso? Não funcionaria? Não ajudaria? Eu acho que tem que isolar se, por exemplo, se sabe, parece que havia algumas informações de que pode acontecer um fato determinado, uma pessoa está vinculada. Esse fato cabe ao isolamento como medida preventiva. Agora, a punição tem que seguir os rumos da lei, né? Porque esse sujeito já está preso, já foi julgado, quer dizer, tem anos de prisão nas costas. Ele se sente praticamente livre para fazer o que ele quiser lá dentro, já está preso mesmo. O importante é, por exemplo, conseguir que ele não tenha essa liberdade de comunicar com o seu bando lá fora para continuar dirigindo as operações. Bloqueio do celular funciona? Parece que o bloqueio do celular tem ainda alguns problemas técnicos. Pelo último que foi comentado, parece que ainda não funciona de forma ideal. Mas isso é uma medida que, evidentemente, tem que ser aprimorada. E a investigação, por exemplo, existindo essas comunicações que estão sendo grampeadas, isso tem que levar a investigações que permitam desvendar as redes desses criminosos. Então, enquanto não for possível bloquear os celulares, pelo menos essa informação tem que ser usada para poder desvendar essas redes. A força-tarefa do governo federal no estado do Rio queria agir em conjunto com as forças estaduais. Foi a grande esperança, seria a grande esperança de desmantelar esse crime organizado dos traficantes. Já há resultados disso?
Bom, pelo que a gente está acompanhando, parece que já há alguns resultados, inclusive em outros estados, tentando justamente desmantelar as redes que fornecem armas e drogas para o Rio de Janeiro. Mas é um trabalho evidentemente lento e eu acho que houve um excesso de expectativas em relação à força-tarefa, sobretudo no tempo. Parecia que ia se criar a força-tarefa e 1 ou 2 meses depois a criminalidade ia desaparecer. Então isso realmente não vai acontecer. O que as pessoas que comandam a sociedade podem fazer nesse momento para garantir a volta da autoridade, para a população se sentir segura nas comunidades, nas ruas, e evitar coisas como a que ontem aconteceram, de fechar o comércio em vários bairros? É muito difícil evitar esse tipo de reação, né? Muito medo das consequências que podem acontecer fora da prisão em função do que aconteceu dentro. Mas né? a polícia na rua aumentar o número de efetivos? Claramente a polícia na rua, em áreas críticas onde possa ser prevista uma reação de uma facção ou outra, tem que acontecer. E as pessoas têm que, de fato, já está acontecendo, as pessoas estão tendo muito cuidado nas suas mobilizações, nos seus deslocamentos na cidade. Infelizmente, há um temor grande sobre as consequências lá fora do que aconteceu em Bangu 1. Inácio Cano, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, obrigado pela sua entrevista aqui.